Eu casei grávida com o homem que pensava ser o amor da minha vida. Mas no dia do parto, enquanto eu lutava para trazer nosso filho ao mundo, ele fugiu com a médica que deveria cuidar de mim. A traição mais dolorosa não foi a fuga, mas descobrir que o caso deles começou nas próprias consultas do pré-natal. Olá, meu nome é Andressa, tenho 78 anos, e hoje vou compartilhar com vocês a história que moldou quem eu sou. Uma história de dor, traição, mas também de muita superação. Antes de começar, se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a divulgar essas histórias de vida real. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo? Adoro saber que minhas palavras alcançam pessoas de tantos lugares diferentes. Tudo começou quando eu tinha 20 anos. Era uma moça simples do interior, criada com valores de família e sonhos românticos. Trabalhava como balconista na única confeitaria da cidade, um lugar pequeno onde todos se conheciam. Foi lá que conheci Daniel. Ele entrou na confeitaria numa tarde de sábado. Alto, cabelos escuros, olhos azuis que pareciam penetrar na alma da gente. Filho de comerciantes respeitados da cidade, Daniel tinha tudo: educação, dinheiro, charme. Quando ele sorriu para mim, senti minhas pernas tremerem. Nunca tinha sentido nada assim por ninguém. Qual o seu nome? Ele perguntou. Eu mal consegui responder de tão nervosa. Depois disso, ele passou a aparecer todos os dias. Sempre na hora do meu intervalo, sempre com uma flor pequena que colhia no caminho. O namoro foi rápido e intenso. Meus pais achavam tudo muito apressado, principalmente porque a família dele era de uma classe social diferente da nossa. Gente rica não se mistura com gente simples, minha mãe dizia. Mas quando o coração da gente está envolvido, os conselhos entram por um ouvido e saem pelo outro. 3 meses depois que nos conhecemos, descobri que estava esperando um filho. Lembro de tremer tanto ao fazer o teste que quase derrubei tudo. Naquela época, uma moça solteira grávida era motivo de escândalo, de portas fechadas, de olhares de reprovação. Chorei a noite toda antes de criar coragem para contar para ele. Quando finalmente contei, fiquei surpresa. Daniel sorriu, segurou minhas mãos e disse: sempre quis formar uma família, só não sabia que seria tão cedo. No sábado seguinte, ele apareceu em casa com os pais, pediu minha mão oficialmente e marcamos o casamento para dali a 1 mês, antes que a barriga começasse a aparecer. A cerimônia foi simples, mas eu estava radiante no meu vestido branco comportado, que escondia os primeiros sinais da gravidez. Achava que tinha encontrado meu príncipe encantado, que minha vida seria como nos contos de fadas que eu lia quando criança. Os primeiros meses de casamento foram tranquilos. Nos mudamos para uma casa pequena, mas confortável, que os pais dele ajudaram a comprar. Daniel trabalhava na loja da família e parecia empolgado com a chegada do bebê. Comprou um berço antes mesmo de sabermos se seria menino ou menina. Pintou o quartinho de amarelo claro. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Quando chegou o momento de começar o pré-natal, uma amiga da família recomendou a doutora Olga, uma obstetra que tinha se mudado recentemente para nossa cidade. Ela se formou na capital, é moderna e atualizada, diziam. Marquei a primeira consulta com o coração cheio de expectativas. A doutora Olga era diferente de qualquer mulher que eu já tinha conhecido. Alta, elegante, cabelos perfeitamente arrumados, unhas sempre feitas, um perfume caro que ficava no ar mesmo depois que ela saía. Falava de forma sofisticada, usando termos médicos que eu mal entendia. Tinha um jeito cosmopolita, contava de lugares que visitou, cidades que eu só conhecia por fotos em revistas. Você tem sorte de ter um marido tão atencioso, ela me disse na primeira consulta, quando Daniel insistiu em entrar comigo. Eu sorri concordando. Realmente me sentia sortuda. No início, Daniel não mostrava muito interesse em me acompanhar nas consultas. Sempre tinha algum compromisso na loja, alguma entrega para receber, algum cliente importante para atender. Eu ia sozinha, voltava sozinha e contava as novidades para ele à noite. Tudo mudou depois da 3ª consulta. De repente, Daniel começou a fazer questão de me levar ao consultório.
Cancelava compromissos, deixava a loja com os funcionários, dizia que nada era mais importante que a saúde do nosso bebê. Aquilo me emocionava, fazia eu me sentir amada e protegida. Quero acompanhar cada detalhe, ele dizia. E de fato, nas consultas, fazia tantas perguntas que às vezes eu ficava até sem graça. Perguntava sobre remédios, vitaminas, desenvolvimento do bebê. A doutora Olga respondia tudo com paciência, explicando nos mínimos detalhes, olhando sempre nos olhos dele. Foi na 6ª consulta que notei algo estranho. Enquanto a doutora media minha barriga, Daniel ficou de pé atrás dela. Vi pelo espelho da sala que ele ajeitou uma mecha do cabelo dela que tinha caído no rosto. Foi um gesto tão íntimo, tão familiar. Senti um aperto no peito, mas logo afastei o pensamento. É só a insegurança da gravidez, pensei. Estou imaginando coisas. As consultas se tornaram mais frequentes que o normal. A doutora Olga dizia que gostava de acompanhar de perto suas pacientes, especialmente as de primeira viagem. Daniel sempre concordava, dizendo que nada era demais quando se tratava da minha saúde e do bebê. No 6º mês de gravidez, comecei a notar pequenas mudanças em Daniel. O perfume diferente, as saídas noturnas com desculpas de emergências na loja, as ligações que ele atendia no outro cômodo, falando baixo. Nas gavetas, encontrei recibos de restaurantes caros que nunca tinha visitado. Uma tarde, enquanto arrumava as camisas dele, encontrei um bilhete perfumado no bolso de um paletó. Uma caligrafia elegante dizia: "Ontem foi maravilhoso. Mal posso esperar para nos encontrarmos de novo." Não tinha assinatura, mas aquele perfume, eu conhecia aquele perfume. Era o mesmo que sentia toda vez que entrava no consultório da doutora Olga. Confrontei Daniel naquela mesma noite. Ele negou tudo, ficou furioso comigo. "São os hormônios da gravidez te deixando paranoica", gritou. "Como você pode desconfiar de mim? Logo agora que estamos prestes a formar uma família." Ele chorou, jurou amor eterno, me abraçou pedindo desculpas pela grosseria. Nos dias seguintes, me cobriu de flores e pequenos presentes, dizendo que queria compensar pela desconfiança injusta. Eu queria acreditar nele. Precisava acreditar. Estava grávida de 6 meses, completamente dependente dele financeiramente, morando numa cidade onde a família dele tinha influência. O que eu faria se estivesse certa? Para onde iria? Como criaria meu filho sozinha? As consultas com a doutora Olga continuaram, mas agora eu observava mais atentamente. Notei os olhares demorados entre eles, os sorrisos cúmplices, o modo como ele sempre arranjava um motivo para ficar a sós com ela após as consultas. "Só quero tirar algumas dúvidas sobre o parto", ele dizia. E eu, com o coração apertado, fingia acreditar. No 8º mês, tentei mudar de médica. Disse a Daniel que não me sentia confortável com a doutora Olga, que queria uma médica mais velha, com mais experiência em partos. Ele reagiu de forma desproporcional. Ficou vermelho de raiva, bateu na mesa e disse que seria uma irresponsabilidade trocar de obstetra tão perto do parto, que a doutora Olga era a melhor profissional da região. Depois de uma discussão intensa, acabei cedendo, principalmente porque tinha medo de ficar sozinha naquele momento tão importante da minha vida. As últimas semanas da gravidez foram de angústia silenciosa. Eu contava os dias para o nascimento do meu filho, mas também temia o que descobriria depois que ele nascesse. Tinha pesadelos quase todas as noites. Sonhava que estava sozinha na sala de parto, gritando por ajuda, e ninguém vinha. Entrei em trabalho de parto 3 semanas antes do previsto. Era uma noite de domingo, chovia muito. As contrações começaram depois do jantar, primeiro fracas, depois cada vez mais fortes e próximas. Daniel parecia estranhamente nervoso. Não o nervosismo típico de um pai de primeira viagem, mas uma ansiedade diferente, quase como se estivesse esperando por algo. "Vou ligar para a doutora Olga", ele disse, e saiu para o outro cômodo. Voltou minutos depois, dizendo que ela já estava a caminho do hospital, que nos encontraria lá. Achei estranho. Como uma médica estaria disponível tão rapidamente numa noite de domingo? Quando chegamos ao hospital, a doutora Olga já estava lá, impecavelmente vestida e maquiada, como se tivesse se preparado para um evento, não para um parto de emergência. Coincidência,
Ela explicou com um sorriso que não chegava aos olhos. Estava apenas fazendo uma visita a outro paciente. O trabalho de parto foi longo e doloroso. 15 horas de contrações, de dor, de medo. Durante todo esse tempo, percebi que Daniel e a doutora Olga trocavam olhares significativos quando achavam que eu não estava vendo. Em um momento particularmente doloroso, implorei para que a médica não saísse de perto, mas ela disse que precisava verificar algo e deixou a sala. Minutos depois, notei que Daniel também havia desaparecido. Onde está meu marido? Onde está a doutora? Perguntei à enfermeira que monitorava meus sinais vitais. Já voltam. Ela respondeu sem me olhar nos olhos. Havia algo no tom dela, uma mistura de pena e constrangimento que fez meu coração apertar ainda mais. Quando finalmente retornaram, cerca de 20 minutos depois, notei que o batom da doutora Olga estava borrado e o cabelo de Daniel, sempre impecavelmente penteado, estava desalinhado. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento, mas o trabalho de parto estava tão avançado que eu não tinha forças para confrontá-los. Só conseguia pensar no meu bebê, em trazê-lo com segurança ao mundo. Meu filho nasceu após mais 2 horas de esforço. Um menino lindo e saudável, apesar de prematuro. Lembro do choro dele, forte e vigoroso, ecoando pela sala. Foi o som mais bonito que já ouvi na vida. Mas logo após o nascimento, comecei a ter complicações. Perdi muito sangue, minha pressão caiu drasticamente. A última coisa que me lembro antes de ser sedada foi ver Daniel sussurrando algo no ouvido da doutora Olga enquanto ela segurava meu filho. Quando acordei, muitas horas depois, estava sozinha no quarto. Não havia nenhum sinal do meu bebê ou de Daniel. Apertei desesperadamente o botão chamando a enfermagem. Uma enfermeira mais velha entrou, com uma expressão que misturava pena e desconforto. Ela carregava meu filho nos braços e um envelope. Seu bebê está bem, ela disse, colocando o menino em meus braços trêmulos. Mas tenho algo para te entregar. Sinto muito. Com o coração batendo descompassado, abri o envelope enquanto segurava meu filho. Era uma carta de Daniel, escrita em sua caligrafia impecável. Andressa, quando você ler isto, já estarei longe. Não posso continuar vivendo uma mentira. Estou apaixonado pela doutora Olga há meses, desde as primeiras consultas. Tentei lutar contra esse sentimento, tentei ser o marido e pai que você esperava, mas não consegui. Olga recebeu uma proposta para trabalhar em uma clínica prestigiosa na Europa. E decidimos que esta é nossa chance de ficar juntos. Deixo para você a casa onde vivemos e um cheque que deve cobrir os próximos meses de despesas. Um dia você vai entender que foi melhor assim. Daniel. O mundo desabou sobre mim naquele momento. Enquanto eu dava à luz ao nosso filho, enfrentando a dor e o medo, eles planejavam sua fuga. Enquanto eu lutava para trazer uma vida ao mundo, eles tramavam pelas minhas costas. A traição mais dolorosa não foi a fuga, mas descobrir que o caso deles começou nas próprias consultas do pré-natal. Aquelas consultas onde eu, ingenuamente, achava que meu marido estava demonstrando amor e cuidado por mim e pelo bebê. A enfermeira, vendo meu desespero, sentou-se ao meu lado na cama. Sei que não é consolo, minha filha, mas você não é a primeira e infelizmente não será a última. Homens como seu marido não merecem nossas lágrimas. Agora você precisa ser forte por esse menino. Ele só tem você no mundo. Foi olhando para o rostinho do meu filho recém-nascido que encontrei forças para continuar. Ali, naquele quarto de hospital, sozinha com um bebê nos braços e um coração partido, jurei que superaria aquela dor. Que meu filho nunca sentiria a falta do pai que o abandonou antes mesmo de conhecê-lo. Que eu seria mãe e pai, que trabalharia dobrado, que enfrentaria o mundo inteiro se fosse preciso. Mal sabia eu que aquele momento de desespero era apenas o começo da minha história. Uma história de dor, sim, mas também de superação, de força e, eventualmente, de uma vingança que o destino se encarregaria de trazer. Saí do hospital 3 dias depois. Uma vizinha bondosa veio me buscar, já que não tinha família próxima na cidade. Carreguei meu filho nos braços e uma sacola pequena com as poucas roupas que tinha levado. Só isso. Nenhum buquê de flores, nenhum balão de "é um menino", nenhum marido orgulhoso para nos levar para casa. Apenas eu e meu bebê
enfrentando o mundo. A casa onde vivíamos, que Daniel mencionou na carta, era a menor propriedade da família dele. Uma casinha simples nos fundos do terreno dos sogros. Quando cheguei lá, descobri que a fechadura havia sido trocada. Minha sogra me esperava na porta com uma expressão dura. Daniel me instruiu a entregar isto a você, ela disse, estendendo um envelope sem sequer olhar para o neto em meus braços. Dentro havia um cheque e as chaves de um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade. Seus pertences já foram levados para lá. É melhor assim para todos nós. Não chorei na frente dela. Não daria esse gosto. Ergui a cabeça, ajeitei meu filho no colo e parti sem dizer uma palavra. O apartamento era minúsculo. Um quarto, uma sala-cozinha, um banheiro. Nas caixas empilhadas no canto, encontrei minhas roupas, alguns utensílios domésticos e nada mais. Nenhum dos móveis que havíamos comprado juntos, nenhuma das lembranças que construímos. Era como se nosso casamento nunca tivesse existido. O cheque que Daniel deixou mal dava para 3 meses de aluguel e comida. Ele claramente esperava que eu voltasse para a casa dos meus pais, humilhada, de cabeça baixa. Mas eu já havia decidido. Não voltaria. Não seria a filha que causou vergonha à família. Não seria a coitadinha que precisou do socorro dos pais depois de ser abandonada. Nomeei meu filho Miguel. Escolhi sozinha, sem consultar ninguém. Miguel, como o arcanjo guerreiro, porque sabia que precisaríamos de força para sobreviver. Nos primeiros meses, vivi do dinheiro que Daniel deixou e de pequenos trabalhos de costura que fazia em casa. Sempre tive jeito com agulha e linha. Aprendi com minha avó desde pequena. A notícia do meu abandono correu rápido pela cidade. As pessoas me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade quando eu saía para fazer compras ou levar o bebê ao médico. Algumas senhoras mais velhas até se benziam quando me viam passar, como se minha desgraça fosse contagiosa. Os cochichos paravam quando eu me aproximava, mas recomeçavam assim que eu dava as costas. Lá vai a moça que o marido trocou pela médica. Dizem que fugiram para a Europa no dia em que o filho nasceu. Coitada, tão nova e já com a vida destruída. No início, cada comentário era como uma facada. Eu voltava para casa e chorava baixinho depois que Miguel adormecia. Mas aos poucos fui desenvolvendo uma casca. Aprendi a fingir que não ouvia, a sorrir educadamente quando me dirigiam a palavra, a manter a cabeça erguida, mesmo quando tudo que eu queria era me esconder. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Eu me levantava antes do sol, amamentava Miguel, colocava-o para dormir novamente e costurava até ele acordar. Depois, cuidava dele durante o dia e voltava a costurar durante a noite, quando ele dormia. Dormia apenas 4 horas por noite, mas nunca reclamei. Cada moeda que conseguia poupar era uma pequena vitória. Começou com pequenos consertos, bainhas, zíperes quebrados, botões soltos. As senhoras do bairro, mesmo aquelas que fofocavam sobre mim, descobriram que eu fazia um trabalho rápido e caprichado, por um preço justo. Logo, passaram a me trazer roupas para ajustes mais complexos. Quando Miguel completou 6 meses, recebi minha primeira encomenda de um vestido completo. Uma senhora precisava de algo para usar no casamento da filha, e não havia encontrado nada que servisse em seu tamanho nas lojas da cidade. Fiquei acordada 3 noites seguidas para terminar a tempo, com Miguel dormindo no bercinho improvisado ao lado da máquina de costura. O vestido ficou perfeito. A senhora chorou quando o experimentou. Disse que nunca havia se sentido tão bonita. Pagou mais do que o combinado e, mais importante, espalhou para todas as amigas que havia uma costureira talentosa na cidade. Foi assim que meu pequeno negócio começou a crescer. Eu não tinha dinheiro para abrir uma loja, então transformei a minúscula sala do apartamento em ateliê. Empurrei o sofá para um canto, coloquei uma mesa para corte de tecidos e recebia as clientes ali mesmo, com Miguel brincando num cercadinho improvisado. Não era o ideal, mas era o que podíamos ter naquele momento. As clientes se multiplicaram. Senhoras da sociedade local, que antes me olhavam com desprezo, agora me procuravam para encomendar vestidos. Elogiavam meu talento, meu bom gosto, minha dedicação. Algumas até pareciam se esquecer de que eu era a abandonada,
tratando-me apenas como a costureira habilidosa que poderia realizar seus desejos de moda. Não era fácil. Havia dias em que Miguel ficava doente e eu precisava costurar com ele no colo, febril e choroso. Havia noites em que meus dedos sangravam de tanto trabalhar com a agulha, mas eu não podia parar porque havia prazos a cumprir. Havia momentos em que eu me sentia tão cansada que achava que não conseguiria levantar na manhã seguinte. Mas sempre levantava. Por Miguel, por mim mesma, por aquela promessa silenciosa que fiz no hospital, de que sobreviveríamos e prosperaríamos, apesar do abandono, apesar da humilhação, apesar de tudo. Quando Miguel completou 1 ano, pude alugar um espaço pequeno no centro da cidade para montar meu ateliê. Era uma sala nos fundos de uma galeria, sem vitrine para a rua, mas era um começo. Contratei uma senhora mais velha para cuidar de Miguel enquanto eu trabalhava. Dona Teresa, uma viúva que morava no mesmo prédio que eu e que se afeiçoou ao meu filho como se fosse seu próprio neto. "Você é uma guerreira", ela me dizia enquanto via Miguel adormecido. Muitas teriam desistido, voltado para a casa dos pais, se entregado à depressão. Mas você não. Você é diferente. Eu não me sentia uma guerreira. Me sentia apenas uma mãe fazendo o que precisava ser feito para garantir um futuro ao seu filho. Não havia escolha. Era nadar ou afundar. E eu jamais afundaria. 1 ano e meio após o abandono, quando meu pequeno negócio finalmente começava a prosperar, recebi um cartão postal. O coração gelou quando reconheci a caligrafia de Daniel no envelope. Pensei em jogar fora sem abrir, mas a curiosidade foi mais forte. Era uma foto de uma cidade europeia, com suas ruas de pedra e prédios antigos. No verso, uma mensagem curta que parecia calculada para me ferir. "Formamos a família que sempre sonhei." E uma foto pequena. Daniel, Olga e um bebê recém-nascido nos braços dela. Fiquei paralisada olhando aquela imagem. Eles pareciam felizes, sorridentes, realizados. O tipo de família que eu imaginei que teríamos quando descobri que estava grávida. O tipo de família que ele me prometeu e depois arrancou de mim da forma mais cruel possível. Passei 3 dias num estado quase catatônico. Dona Teresa cuidou de Miguel enquanto eu me trancava no quarto, alternando entre chorar e encarar o vazio. Aquele cartão postal foi como reabrir uma ferida que eu achava que estava começando a cicatrizar. Foi reviver o abandono, a traição, a humilhação. Na manhã do 4º dia, algo mudou dentro de mim. Acordei antes do sol, como sempre, mas com uma clareza que não sentia há muito tempo. Olhei para o cartão postal uma última vez e depois o queimei no fogão, observando as chamas consumirem aqueles rostos sorridentes, aquela felicidade construída sobre a minha dor. "Chega de lágrimas", disse a mim mesma. "Chega de ser vítima." Aquele foi o dia em que realmente comecei a me curar. Não por fora, mas por dentro. Percebi que havia dedicado tempo e energia demais pensando em Daniel, em Olga, no que eles me fizeram. Era hora de pensar apenas em mim e em Miguel, em nosso futuro, em nossas possibilidades. Mergulhei no trabalho com um vigor renovado. Comprei revistas de moda da capital, estudei novos estilos, aperfeiçoei técnicas de costura que ainda não dominava completamente. Minhas criações se tornaram mais ousadas, mais originais. Deixei de ser apenas a costureira que fazia ajustes e consertos para me tornar uma verdadeira estilista, criando peças únicas que não se encontravam nas lojas da região. As mulheres da cidade, sempre ávidas por novidades e por se destacarem em eventos sociais, adoraram essa transformação. Minha clientela cresceu, agora incluindo senhoras de cidades vizinhas que vinham especialmente para encomendar meus vestidos. Tive que contratar uma ajudante, depois mais uma. O pequeno ateliê nos fundos da galeria ficou apertado demais. Miguel crescia forte e saudável, alheio à ausência do pai. Para ele, nossa pequena família, eu, ele e Dona Teresa, que se tornou uma espécie de avó postiça, era tudo o que conhecia, tudo o que precisava. Eu me desdobrava para estar presente em cada momento importante. O primeiro dente, os primeiros passos, as primeiras palavras.
Trabalhava incansavelmente, mas sempre reservava tempo para brincar com ele, para ler histórias antes de dormir, para simplesmente estar lá. Quando ele completou 3 anos, consegui alugar uma loja pequena, mas com vitrine para a rua principal. Pintei a fachada de um azul vibrante, mandei fazer uma placa bonita com o nome Ateliê Andressa. No dia da inauguração, fiz um vestidinho azul para uma boneca que coloquei na vitrine, junto com um terno infantil do mesmo tecido. Mãe e filho, combinando. Era como nos víamos, uma dupla inseparável, bastando um ao outro. A loja prosperou além das minhas expectativas. O que começou como uma luta desesperada pela sobrevivência transformou-se num negócio respeitável. Eu já não era mais a coitada que foi abandonada, mas a talentosa estilista da rua principal. As mesmas pessoas que antes cochichavam pelas minhas costas agora me cumprimentavam com respeito, elogiavam meu trabalho, invejavam meu sucesso. Mas o mundo é pequeno, principalmente em cidades do interior. E o destino tem um senso de humor peculiar, às vezes cruel, às vezes justo. Quando Miguel estava prestes a completar 4 anos, ouvi rumores de que a família de Daniel estava enfrentando dificuldades financeiras. Aparentemente, ele havia contraído dívidas enormes no exterior, usando o nome e as propriedades da família como garantia. Não dei muita importância a esses comentários. Havia aprendido a filtrar as fofocas da cidade, a não alimentar aquele ciclo interminável de disse-me-disse. Estava ocupada demais com meu ateliê em expansão, com a educação de Miguel, com os planos para nosso futuro, para me preocupar com o que acontecia com aqueles que nos abandonaram. Até que, numa manhã chuvosa, a última pessoa que eu esperava ver entrou no meu ateliê, minha ex-sogra, Dona Leonor. Mais velha, mais abatida, sem o ar de superioridade que sempre carregava quando nos encontrávamos durante meu breve casamento. Suas roupas, sempre impecáveis, pareciam gastas. Suas joias, sempre ostensivas, estavam ausentes. Congelei ao vê-la parada na porta, olhando ao redor com uma expressão que misturava surpresa e desconforto. Miguel estava na escolinha, felizmente. Nunca permitiria que ele fosse exposto a qualquer parte daquele passado doloroso. "Posso ajudá-la, senhora?" Perguntei com a voz mais profissional e distante que consegui. "Andressa", ela disse, e sua voz tremeu levemente. "Precisamos conversar." Naquele momento, sem que eu soubesse, o destino começava a tecer sua própria forma de justiça. Uma justiça que eu jamais poderia ter planejado ou executado por minhas próprias mãos, mas que chegaria de forma implacável, como sempre chega para aqueles que semeiam dor e traição. Indiquei uma cadeira para ela, mais por educação do que por vontade. Meu coração batia acelerado. Havia quase 4 anos que não tínhamos contato. 4 anos desde que ela me entregou aquelas chaves e me dispensou como quem se livra de um inconveniente. "Vou direto ao assunto", ela disse, recusando-se a sentar. Daniel e Olga voltaram. Aquelas 4 palavras causaram um efeito estranho em mim. Não senti raiva, nem tristeza, nem medo. Senti apenas um leve formigamento nas pontas dos dedos, como se meu corpo estivesse se preparando para algo que minha mente ainda não compreendia completamente. "E por que isso deveria me interessar?" Perguntei, continuando a cortar um tecido de seda para o vestido que estava confeccionando. Não ergui os olhos para ela. Não queria que visse qualquer emoção em meu rosto. Dona Leonor suspirou profundamente. Olhando-a melhor agora, percebi como parecia envelhecida. Os cabelos, antes tingidos de um castanho vibrante, estavam grisalhos nas raízes. As rugas ao redor dos olhos e da boca haviam se aprofundado. Havia uma fragilidade nela que nunca notei antes. "Eles fracassaram completamente na Europa", ela disse com voz baixa. "A clínica que abriram nunca prosperou. Daniel não conseguiu se adaptar, não falava a língua, não conhecia ninguém. Olga teve dificuldades para validar seu diploma. Em menos de 2 anos, perderam tudo. Mantive minha expressão neutra, embora algo dentro de mim tenha se agitado. Não era satisfação pelo fracasso deles. Era algo mais complexo, mais profundo. Um sentimento de que as peças de um quebra-cabeça cósmico estavam lentamente se encaixando.
Isso ainda não explica por que a senhora veio até aqui, respondi, finalmente olhando diretamente para ela. Dona Leonor desviou o olhar, claramente desconfortável. Eles contraíram dívidas enormes, usaram o nome da família como garantia, hipotecaram propriedades que nem pertenciam inteiramente a eles. Meu marido, ele está arruinado. A loja que construímos por décadas está à beira da falência. Coloquei a tesoura sobre a mesa e cruzei os braços. Sinto muito pela situação da sua família, Dona Leonor. Realmente sinto, mas continuo sem entender o que isso tem a ver comigo. Eles estão morando conosco agora. Ela continuou, como se eu não tivesse falado. Na casa dos fundos, a mesma que... Bem, a mesma onde vocês moraram. Trouxeram a filha deles, minha neta, uma menina de 3 anos que eu mal conheço. Daniel está tentando salvar os negócios da família, mas ninguém confia mais nele. Ninguém quer fazer negócios com um homem que abandonou a esposa no dia do parto. Finalmente compreendi o motivo da visita. A senhora veio pedir que eu interceda por ele? Que diga às pessoas que está tudo bem, que o perdoei? Dei uma risada breve, quase incrédula. Isso é sério? Não é só isso, ela disse, finalmente sentando-se, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-la. Olga, ela não pode mais exercer a medicina aqui. Houve uma denúncia anônima ao Conselho Regional sobre comportamento antiético, algo sobre abandono de paciente em trabalho de parto. Eles estão investigando. Ela está arrasada, deprimida. Não é a mulher forte e independente que levou meu filho embora. Uma denúncia anônima. Interessante. Não partiu de mim, certamente. Eu havia seguido em frente, focada apenas em reconstruir minha vida. Mas naquela cidade pequena, onde todos sabiam de tudo, não faltavam pessoas que testemunharam meu sofrimento, que viram uma mulher em trabalho de parto ser abandonada por seu marido e pela médica que deveria cuidar dela. O que exatamente a senhora espera de mim, Dona Leonor? Perguntei diretamente, cansada daquele rodeio. Ela respirou fundo antes de responder. Você tem influência agora. As pessoas te respeitam. Se você dissesse que não guarda rancor, que compreende que eles se apaixonaram e cometeram um erro, talvez as coisas melhorassem para nós. Foi nesse momento que realmente enxerguei o quadro completo. A justiça havia chegado, não pelas minhas mãos, mas pelas rodas inexoráveis do destino. Daniel e Olga, que haviam fugido acreditando que encontrariam a felicidade construída sobre a minha dor, agora estavam de volta, derrotados, humilhados, dependentes da caridade da família que também haviam prejudicado. E eu, a mulher que eles esperavam que definhasse na vergonha e na pobreza? Eu havia prosperado. Meu ateliê era um sucesso. Meu filho crescia feliz e saudável. Eu havia construído uma vida digna, respeitável, sem precisar de ninguém. Olhei para Dona Leonor por um longo momento. Não senti ódio, nem desejo de vingança. Senti apenas uma estranha e tranquila certeza de que tudo estava exatamente como deveria estar. Sinto muito, Dona Leonor, disse finalmente. Não posso fazer o que me pede, não por rancor ou desejo de vingança. Simplesmente porque seria uma mentira. Eu não compreendo o que eles fizeram. Nunca compreenderei como um homem pode abandonar sua esposa no momento do parto, como uma médica pode violar seu juramento de cuidar de pacientes. Não posso dizer às pessoas que está tudo bem porque não está. Seus ombros caíram, derrotados. Entendo, murmurou. Senti uma ponta de compaixão por ela. Era uma mãe tentando proteger seu filho, mesmo que esse filho não merecesse proteção. O que posso prometer, acrescentei, é que não farei nada para piorar a situação deles. Não preciso. A vida já está fazendo isso por mim. Quando ela se levantou para sair, algo me ocorreu. Dona Leonor, a menina, a filha deles. Ela não tem culpa dos erros dos pais. Se em algum momento ela precisar de algo, pode procurar por mim. Ela me olhou surpresa, talvez esperando qualquer reação menos essa. Assentiu brevemente e saiu do ateliê sem dizer mais nada. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, sentei-me na pequena varanda do apartamento que agora podíamos chamar de lar. Um apartamento maior, confortável, que compramos com o fruto do meu trabalho. Olhei para as estrelas e, pela primeira vez em muito tempo, pensei conscientemente em Daniel e Olga.
Imaginei-os retornando cabisbaixos à mesma cidade que deixaram triunfantes. Imaginei-os enfrentando os olhares acusadores, os sussurros, o julgamento silencioso mas implacável de uma comunidade que nunca esqueceu o que fizeram. Imaginei-os dependendo da caridade da família, quando antes tinham o mundo a seus pés. Não senti alegria com seu sofrimento. Senti apenas a confirmação do que minha avó sempre dizia: a vida cobra suas dívidas, minha filha. Às vezes demora, mas a conta sempre chega. Nas semanas seguintes, inevitavelmente, comecei a vê-los pela cidade. A primeira vez foi no mercado. Estava escolhendo frutas quando senti aquela sensação peculiar de estar sendo observada. Levantei os olhos e lá estava ele, do outro lado da banca, Daniel, parecendo muito mais velho do que seus anos justificariam. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Fui eu quem desviei primeiro, não por vergonha, mas porque ele já não significava nada para mim. Era apenas um homem que conhecia há muito tempo, um estranho agora. Depois, vi Olga na praça principal. Estava sentada em um banco, observando uma menina pequena brincar na areia. Sua filha, presumi. Olga também havia envelhecido prematuramente. O cabelo impecável de antes agora estava sem brilho, preso em um coque simples. As roupas elegantes haviam sido substituídas por um vestido comum, sem graça. Quando me viu passar, baixou os olhos rapidamente, como se não suportasse me encarar. A cidade inteira comentava sobre o retorno deles, sobre sua queda, sobre a justiça poética de tudo aquilo. Eu me mantinha afastada dessas conversas, nem alimentando, nem negando os rumores. Tinha assuntos mais importantes para me ocupar. Meu ateliê continuava a prosperar. Havia contratado mais 2 costureiras e uma assistente para cuidar das vendas enquanto eu me concentrava na criação. Meus vestidos começaram a ser conhecidos além das fronteiras da nossa pequena cidade. Recebi convites para apresentar meu trabalho em feiras de moda na capital. Miguel iniciou seus estudos na melhor escola que pude proporcionar. Era um menino inteligente, curioso, cheio de vida. Seus professores sempre elogiavam sua educação, sua gentileza, sua disposição para ajudar os colegas. Você está criando um homem de caráter, diziam-me, e não havia elogio que me fizesse mais feliz. Aproximadamente 6 meses após o retorno de Daniel e Olga, recebi uma visita inesperada no ateliê. Era quase hora de fechar quando a sineta da porta tocou. Olhei para cima e vi Olga parada na entrada, hesitante, quase temerosa. Posso entrar? Ela perguntou com uma voz baixa, nada parecida com a confiança que exibia quando era a respeitada médica da cidade. Fiz um gesto, indicando que sim. Minhas funcionárias olharam curiosas para a visitante inesperada, mas com um aceno discreto, pedi que nos deixassem a sós. Olga aproximou-se lentamente do balcão onde eu estava. Parecia ter ensaiado mentalmente o que diria, mas agora que estava diante de mim, as palavras pareciam faltar. Em que posso ajudá-la? Perguntei finalmente, mantendo o tom neutro, profissional. Ela começou, então parou, respirou fundo e recomeçou. Vim pedir perdão. Não era o que eu esperava. Um pedido para costurar um vestido, talvez. Ou até mesmo algum tipo de confronto ou acusação. Mas perdão? Isso me pegou desprevenida. Perdão, repeti lentamente, testando como a palavra soava. Por quê? Por ter um caso com meu marido enquanto era minha médica? Por fugir com ele no dia em que dei à luz ao filho dele? Por tentar construir sua felicidade sobre a minha desgraça? Minha voz não era raivosa, apenas direta. Eram perguntas reais, não acusações disfarçadas. Olga não desviou o olhar, como eu esperava. Sustentou meu olhar, mesmo quando seus olhos se encheram de lágrimas. Por tudo isso, respondeu simplesmente. Não tenho justificativas. Não há desculpas para o que fizemos. Foi cruel, foi antiético, foi imperdoável. Cruzei os braços, esperando que continuasse. Achei que estava apaixonada, ela prosseguiu. Daniel parecia tudo o que eu sempre quis, charmoso, decidido, disposto a largar tudo por mim. Convenci-me de que o que sentíamos era especial, que justificava o que fizemos a você. Disse a mim mesma que você era jovem, que superaria,
que encontraria outro alguém. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima. Mas na Europa, longe daqui, sem a emoção da proibição, sem a adrenalina do segredo, percebi que não nos conhecíamos de verdade. Daniel não era o homem que pensei que fosse. Começou a beber, a gastar dinheiro que não tínhamos, a sair com outras mulheres. Um sorriso triste passou por meus lábios. Quem abandona a própria esposa no dia do parto seria capaz de abandonar qualquer pessoa. Comentei suavemente. Olga assentiu. Quando descobri que estava grávida, pensei que as coisas melhorariam, que ele se dedicaria à nossa família, como pensei que se dedicaria a você e seu filho. Mas não foi assim. Ele ficou ausente durante toda a gravidez. Quase não foi ao hospital quando nossa filha nasceu. Depois, mal a pegava no colo. Ela respirou fundo antes de continuar. Nosso relacionamento acabou há muito tempo, mesmo antes de voltarmos. Estamos juntos apenas no papel, vivendo sob o mesmo teto apenas por conveniência financeira. Daniel está sempre fora, provavelmente com outras mulheres. Não me importo mais. Me importo apenas com minha filha. Eu poderia ter sentido satisfação ao ouvir aquilo. Poderia ter pensado, bem feito, ou você colheu o que plantou. Mas não senti nada disso. Senti apenas uma profunda certeza de que a vida segue seu curso, que as escolhas têm consequências, que ninguém escapa do balanço final das próprias ações. Por que está me contando tudo isso? Perguntei finalmente. Porque quero que saiba que entendo agora. Entendo a dor que causei. O mal que fizemos. E por quê? Porque vi você outro dia, com seu filho. Ele está tão grande, tão bonito. Parece tanto com o pai. Ele não se parece com ninguém além de si mesmo. Cortei, subitamente protetora. Miguel é seu próprio ser, sua própria pessoa. Não é uma extensão de ninguém. Olga assentiu rapidamente. Claro, claro. Só quis dizer, vocês parecem bem. Você construiu algo aqui, algo respeitável, algo seu, enquanto vocês escolheram exatamente o que plantaram, completei. Não havia crueldade em minhas palavras, apenas a constatação de um fato, como uma equação matemática que finalmente encontra seu resultado, como a noite que inevitavelmente segue o dia. Olga baixou a cabeça. Sim, sussurrou. Exatamente isso. Quando ela levantou os olhos novamente, havia uma súplica silenciosa neles. Uma necessidade desesperada de absolvição, de alívio para o peso que carregava. Não sei o que me fez dizer o que disse em seguida. Talvez tenha sido compaixão. Talvez tenha sido o desejo de finalmente encerrar aquele capítulo da minha vida. Ou talvez tenha sido simplesmente o reconhecimento de que guardar rancor só me manteria presa a um passado que eu já havia superado. Não posso dizer que te perdoo, Olga. Não seria sincero. O que você e Daniel fizeram mudou o curso da minha vida para sempre. Mas posso dizer que não carrego mais raiva. Não desejo mal a vocês. Vocês já colheram as consequências de suas escolhas, assim como eu colhi as minhas. Fiz uma pausa, refletindo. Sabe o que é engraçado? Se vocês não tivessem feito o que fizeram, eu provavelmente seria apenas a esposa de Daniel, dependente dele, vivendo à sua sombra. Nunca teria descoberto minha própria força, meu talento, minha capacidade de sobreviver e prosperar sozinha. De certa forma, vocês me fizeram um favor. Olga me olhou confusa, incerta se eu estava sendo sincera ou sarcástica. Eu mesma não tinha certeza. Não estou dizendo que agradeço pelo que aconteceu, esclareci. A dor foi real, o abandono foi cruel. Mas o resultado final, a pessoa que me tornei, por isso, talvez, eu possa um dia sentir algo parecido com gratidão. Algo passou pelos olhos dela então, compreensão, talvez. Ou talvez apenas surpresa por não encontrar o ódio que esperava. Sua filha, perguntei suavemente, mudando de assunto. Como ela se chama? Clara, respondeu Olga, parecendo surpresa com meu interesse. Clara, repeti. É um belo nome. Ela não tem culpa das escolhas de vocês. Se algum dia ela precisar de algo, qualquer coisa, pode me procurar. Olga me olhou como se eu fosse algum tipo de enigma impossível de decifrar. Por quê? Perguntou finalmente. Por que você faria isso depois de tudo? Sorri levemente. Porque posso.
Porque escolho ser o tipo de pessoa que estende a mão, não que vira as costas. Porque um dia, talvez, Clara e Miguel se encontrarão nesta cidade pequena, e não quero que carreguem o peso dos erros de seus pais. Quando Olga saiu do ateliê, fiquei olhando pela janela enquanto ela caminhava pela rua, os ombros curvados, como se carregassem um peso invisível. E naquele momento, soube com absoluta certeza que havia vencido. Não porque eles haviam perdido, mas porque eu havia me recusado a deixar que suas ações definissem quem eu seria. A verdadeira vingança nunca foi sobre fazer Daniel e Olga sofrerem. Foi sobre minha recusa em ser destruída por eles. Foi sobre transformar abandono em independência, dor em força, humilhação em dignidade. Foi sobre olhar nos olhos da mulher que ajudou a destruir meu casamento e poder dizer, com sinceridade, estou bem, estou mais do que bem, estou inteira. Os anos seguintes trouxeram mudanças que nunca imaginei para minha vida. Meu ateliê continuou crescendo a ponto de precisar me mudar para um espaço 3 vezes maior na rua principal da cidade. Ateliê Andressa não era mais apenas um nome, tinha se tornado uma marca conhecida em toda a região. Senhoras de cidades vizinhas viajavam especialmente para encomendar meus vestidos, e algumas famílias da capital que tinham casas de veraneio na região faziam questão de levar minhas criações de volta para suas festas elegantes. Com o crescimento do negócio, pude proporcionar a Miguel tudo que uma criança poderia desejar. Não apenas o essencial, escola boa, roupas confortáveis, alimentação saudável, mas também pequenos luxos, uma bicicleta nova, livros, brinquedos educativos. Nunca fui de mimá-lo, sempre fiz questão que entendesse o valor do trabalho e do esforço, mas me orgulhava de poder dizer sim quando ele me pedia algo razoável, sem precisar calcular se teríamos dinheiro suficiente para o aluguel no final do mês. Miguel crescia forte e inteligente. Aos 8 anos, já era o melhor aluno de sua classe, com uma curiosidade insaciável sobre como as coisas funcionavam. Desmontava brinquedos para ver o que havia dentro, fazia perguntas que muitas vezes eu não sabia responder, passava horas na pequena biblioteca municipal devorando livros de ciências. Mãe, quando crescer, quero ser médico, ele me disse um dia, enquanto jantávamos. A colher parou a meio caminho da minha boca. Médico. Como a mulher que ajudou seu pai a nos abandonar. Uma coincidência cruel? Um sinal do destino? Ou apenas a vocação natural de um menino curioso e compassivo? Por que, meu filho? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Porque quero ajudar pessoas. E porque gosto de saber como o corpo funciona. A professora disse que tenho jeito para ciências. Naquele momento, tomei uma decisão importante. Daniel e Olga haviam tirado muito de mim, mas não permitiria que tirassem também os sonhos do meu filho. Se Miguel queria ser médico, eu faria tudo ao meu alcance para que realizasse esse sonho. Não importava o quanto a ideia inicialmente me incomodasse. É uma profissão muito bonita, respondi finalmente. Se é isso que você quer, vamos trabalhar juntos para que aconteça. A vida na cidade pequena seguia seu ritmo próprio. Com o passar dos anos, o retorno de Daniel e Olga deixou de ser novidade, transformando-se apenas em mais um caso de fofoca antiga que ocasionalmente ressurgia nas rodas de conversa. As pessoas seguiram em frente, assim como eu. Soube, através das inevitáveis redes de informação da cidade, que o casamento deles havia oficialmente terminado. Olga conseguiu um emprego como enfermeira em uma clínica na cidade vizinha, fazendo diariamente o trajeto de ônibus. Daniel continuava morando com os pais, cada vez mais afundado na bebida, incapaz de reconquistar a confiança nos negócios que uma vez teve. Raramente o via, e quando acontecia, em alguma rua ou estabelecimento, trocávamos apenas acenos distantes de reconhecimento, como conhecidos remotos que um dia dividiram uma mesa em alguma festa esquecida. Quando Miguel completou 10 anos, decidi que era hora de uma mudança maior. Meu negócio havia crescido a ponto de atrair a atenção de uma revista de moda da capital, que publicou uma pequena matéria sobre a estilista talentosa do interior que criava peças comparáveis às das grandes maisons. Após essa publicação, recebi convites para apresentar meu trabalho em uma feira de moda na capital. O que acha de nos mudarmos para a cidade grande?
Perguntei a Miguel uma noite, enquanto olhávamos as estrelas da nossa varanda. Você poderia estudar em escolas melhores, com mais recursos, e eu poderia expandir o ateliê. Ele ficou em silêncio por um momento, pensativo como sempre foi. Vamos deixar tudo para trás? Minha escola, meus amigos, Dona Teresa? Algumas coisas sim, respondi honestamente. Mas levaremos o mais importante: nós mesmos, nossas memórias, nossos sonhos. E podemos visitar sempre que quisermos. Não é um adeus, é um até logo. Miguel assentiu lentamente. Acho que seria uma aventura, disse finalmente, com aquele brilho nos olhos que sempre surgia quando enfrentava um novo desafio. A mudança para a capital foi assustadora e emocionante ao mesmo tempo. Encontramos um apartamento confortável em um bairro seguro, próximo a uma escola excelente para Miguel. Aluguei um espaço para o ateliê em uma área comercial promissora, trazendo comigo minhas costureiras mais talentosas, que aceitaram a aventura de recomeçar na cidade grande. Os primeiros meses foram de adaptação. A cidade grande era barulhenta, apressada, às vezes impessoal demais, após anos vivendo onde todos se conheciam pelo nome. Miguel sentia falta dos amigos, eu sentia falta da familiaridade das ruas que conhecia tão bem. Mas aos poucos, construímos nossa nova rotina, fizemos novos amigos, encontramos nosso lugar. O ateliê prosperou além das minhas expectativas mais otimistas. A pequena matéria na revista havia criado uma curiosidade sobre meu trabalho, e logo atendíamos uma clientela refinada, incluindo esposas de empresários, artistas, mulheres influentes que apreciavam o toque artesanal e único das minhas criações. Contratei mais funcionárias, expandi a linha de produtos para incluir acessórios e até mesmo recebi propostas para abrir uma segunda loja em outro bairro nobre. Miguel floresceu na nova escola. Seus professores logo reconheceram sua inteligência e dedicação, colocando-o em programas avançados de ciências. Fazia amigos com facilidade, graças à sua natureza gentil e bem-humorada. E seu sonho de se tornar médico apenas se fortalecia, agora alimentado por visitas a museus de ciência e palestras especiais que sua escola proporcionava. Uma tarde, quando Miguel tinha 12 anos, ele voltou da escola com uma expressão peculiar, uma mistura de confusão e curiosidade que imediatamente me alertou que algo importante havia acontecido. Mãe, ele começou hesitante, sentando-se à mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar. Hoje conheci uma menina nova na escola. Ela se chama Clara. Meu coração deu um salto. Clara. O nome da filha de Olga e Daniel. Poderia ser uma coincidência, claro. Clara não era um nome tão incomum, mas algo na expressão de Miguel me dizia que não era o caso. Ela disse que veio da mesma cidade pequena que nós, continuou ele. E quando mencionei meu sobrenome, ela ficou estranha. Depois me perguntou se meu pai se chamava Daniel. Coloquei a faca sobre a tábua e respirei fundo. Esse momento sempre existiu como uma possibilidade distante no horizonte, mas nunca imaginei que chegaria tão cedo, nem desta forma inesperada. O que você respondeu? Perguntei suavemente. Disse que sim, era o nome dele, mas que nunca o conheci de verdade. Que sempre fomos só você e eu. Ele fez uma pausa. Então ela disse que Daniel era pai dela também, que isso nos fazia meio-irmãos. Sentei-me diante dele, tomando suas mãos nas minhas. Ao longo dos anos, havia respondido às perguntas de Miguel sobre seu pai com versões apropriadas para a sua idade da verdade. Nunca menti, mas também nunca sobrecarreguei-o com os detalhes mais dolorosos. Ele sabia que seu pai havia nos deixado quando era bebê, que havia formado outra família, que escolheu não fazer parte de nossas vidas. Sim, meu filho, confirmei gentilmente. Clara é filha do seu pai com outra mulher. Tecnicamente, isso faz de vocês meio-irmãos. Por que nunca me contou sobre ela? Porque nunca achei que se conheceriam. Nossa cidade é pequena, mas vocês nunca frequentaram os mesmos lugares. E depois nos mudamos para cá. Foi uma coincidência extraordinária que acabassem na mesma escola. Miguel ficou em silêncio, processando a informação. Sempre foi assim. Precisava de tempo para digerir novidades, para analisar todos os ângulos antes de formar uma opinião. Ela parece legal,
disse finalmente. Um pouco triste, talvez. Disse que seus pais são separados, que mora só com a mãe, que o pai quase nunca vê. Senti uma pontada de compaixão por Clara. Crescer com um pai ausente, mesmo tendo-o por perto, talvez fosse tão difícil quanto crescer sabendo que seu pai escolheu partir. Talvez mais, de certa forma, a decepção constante em vez da ausência definitiva. Como você se sente sobre isso? Perguntei. Sobre conhecer sua meia-irmã assim, de repente? Ele deu de ombros, com aquela mistura de maturidade e inocência que só as crianças conseguem. É estranho, mas também é interessante. Sempre quis ter irmãos. E vocês conversaram mais? Depois dessa revelação? Sim. Descobrimos que ambos gostamos de ciências. Ela quer ser bióloga marinha. Conhece tudo sobre golfinhos. Ele sorriu levemente. Combinamos de almoçar juntos amanhã. Se estiver tudo bem para você. Olhei para meu filho, tão compreensivo, tão aberto, tão livre do ressentimento que poderia facilmente ter herdado de mim se eu tivesse permitido que a amargura moldasse nossa vida. Naquele momento, senti uma onda de orgulho tão intensa que quase me fez chorar. Claro que está tudo bem, respondi. Clara não tem culpa das escolhas que os adultos fizeram antes mesmo de ela nascer. E ter uma irmã pode ser uma coisa maravilhosa. Nos dias seguintes, fiquei tensa, esperando que Olga aparecesse na porta do ateliê ou me ligasse. Certamente Clara havia contado à mãe sobre o encontro com seu meio-irmão. Mas o telefonema nunca veio. Talvez Olga estivesse tão hesitante quanto eu sobre como lidar com essa situação inesperada. Ou talvez, como eu, tenha decidido que o melhor era deixar que as crianças construíssem seu próprio relacionamento, livre das complicações e ressentimentos do passado. Miguel e Clara desenvolveram uma amizade cautelosa, que aos poucos foi se fortalecendo. Almoçavam juntos na escola, trocavam livros, às vezes estudavam juntos na biblioteca. Miguel a convidou para sua festa de aniversário, e ela compareceu, tímida, mas visivelmente feliz por ser incluída. Conhecia brevemente nessa ocasião. Uma menina doce, de olhos expressivos, que lembravam os de Daniel, mas com uma gentileza no olhar que era toda dela. Alguns meses depois desse encontro inicial, recebi uma carta no ateliê. A caligrafia era elegante, familiar. Olga. Abri com dedos levemente trêmulos, incerta sobre o que esperar. Era uma carta breve, direta. Agradecia por eu permitir que Miguel e Clara se conhecessem, por não transferir para ele ressentimentos que seriam compreensíveis. Explicava que havia se mudado para a capital para oferecer melhores oportunidades educacionais à filha, exatamente como eu fizera. Trabalhava agora em um hospital público, não mais como médica, mas como enfermeira, um recomeço humilde depois de perder sua licença médica. Garantia que respeitaria qualquer limite que eu quisesse estabelecer quanto ao contato entre as crianças. Reli a carta várias vezes antes de decidir como responder. Por fim, peguei o telefone e liguei para o número que ela havia incluído no final da carta. Nossa conversa foi educada, cautelosa, mas não hostil. Duas mulheres maduras discutindo pragmaticamente o bem-estar de seus filhos. Concordamos que Miguel e Clara deveriam ser livres para desenvolver seu relacionamento de meio-irmãos sem a sombra dos erros e ressentimentos do passado. Concordamos que manteríamos distância uma da outra, interagindo apenas o mínimo necessário para facilitar o contato entre as crianças. E Daniel? Perguntei finalmente, curiosa apesar de mim mesma. Ele sabe que as crianças se encontraram? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não, respondeu Olga finalmente. Daniel raramente vê Clara. Ele não está bem, Andressa. A bebida, os fracassos nos negócios. Ele é apenas uma sombra do homem que conhecemos. Não senti satisfação ao ouvir isso. Apenas uma espécie de tristeza distante, como a que sentimos ao ler sobre uma tragédia em um jornal. Real, mas não pessoal. Daniel havia saído da minha vida há tanto tempo que sua atual condição me afetava tanto quanto a de um estranho. Sinto muito, disse, e percebi que era verdade. Não pelo que perdemos, isso já estava há muito superado, mas pela vida desperdiçada, pelo pai que Miguel e Clara nunca tiveram de verdade.
Nos anos seguintes, Miguel e Clara mantiveram sua amizade e irmandade, encontrando apoio um no outro durante a turbulenta fase da adolescência. Ocasionalmente, Clara vinha à nossa casa para estudar ou passar um fim de semana. Era uma menina doce e séria, com uma determinação quieta que reconheci como semelhante à de Miguel, e talvez a minha própria. Em uma dessas visitas, quando os dois tinham 15 anos, Clara trouxe uma notícia que sacudiu nossa frágil paz. Daniel estava doente, hospitalizado com cirrose hepática avançada. Os médicos não davam muitas esperanças. Miguel veio até mim naquela noite, depois que Clara havia ido embora, com uma pergunta que eu secretamente temia há anos. Mãe, acho que deveria visitar meu pai no hospital. O que você acha? Olhei para meu filho, agora quase um homem, com os traços de Daniel visíveis em seu rosto, mas com uma força interior que era toda sua, toda nossa. Poderia facilmente ter dito não. Poderia ter lembrado como aquele homem nos abandonou, como nunca procurou conhecer o filho, como não merecia o conforto de uma visita em seu leito de morte. Mas que tipo de pessoa isso me tornaria? Que exemplo estaria dando ao meu filho? Se é o que você sente que deve fazer, então sim, respondi. Não por ele, mas por você, para que nunca se arrependa de não ter tentado. Miguel assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você viria comigo? A pergunta me pegou desprevenida. Visitar Daniel? Depois de tudo? Parecia impensável. E ainda assim, não seria o último capítulo dessa história longa e complicada? Não seria a prova final de que havíamos verdadeiramente seguido em frente, que o passado não tinha mais poder sobre nós? Sim, respondi finalmente. Irei com você. No dia seguinte, Miguel e eu fomos ao hospital. O caminho foi silencioso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Meu filho, normalmente tão falante sobre tudo, agora parecia concentrado, como se ensaiasse mentalmente o que diria ao homem que nunca conheceu de verdade, mas que carregava em seu sangue e em alguns de seus traços. Para mim, era uma jornada ainda mais estranha. Não havia visto Daniel pessoalmente em mais de 15 anos. Apenas vislumbres distantes na cidade pequena, antes de nos mudarmos. O homem por quem um dia fui apaixonada, com quem me casei cheia de esperanças, que me abandonou no momento mais vulnerável da minha vida, agora estava morrendo em um leito de hospital. Que emoções deveria sentir? Raiva? Satisfação? Pena? Talvez apenas uma tranquila aceitação de que a vida cobra seu preço de formas que jamais poderíamos planejar. O hospital era um lugar impessoal e asséptico, com aquele cheiro característico que sempre me deixava inquieta. Na recepção, informamos quem procurávamos e fomos direcionados ao 3º andar, ala de tratamento hepático. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntei a Miguel enquanto esperávamos o elevador. Ninguém te julgaria se mudasse de ideia. Meu filho me olhou com aqueles olhos profundos que sempre pareciam enxergar mais do que se podia ver. Tenho certeza, mãe. Não por ele, mas por mim. Preciso fazer isso. No corredor do 3º andar, encontramos Clara esperando. Ela parecia pálida, cansada, como se tivesse passado a noite em claro. Ao nosso lado, abraçou Miguel longamente, e depois, para minha surpresa, também me abraçou. Obrigada por virem, disse com voz baixa. Minha mãe está lá dentro com ele agora. Os médicos disseram que pode ser hoje ou amanhã. Assenti, sem saber o que responder. A realidade da situação começava a pesar. Daniel estava realmente morrendo. Independentemente da história que tivemos, uma vida estava chegando ao fim. Clara nos conduziu até o quarto. Parei na porta, hesitante, deixando que Miguel entrasse primeiro. Observei da soleira quando meu filho se aproximou lentamente da cama, onde um homem irreconhecível jazia conectado a tubos e monitores. Daniel estava tão mudado que, não fosse pelo contexto, eu jamais o teria reconhecido. O rosto outrora bonito e altivo estava inchado, amarelado pela doença. Os cabelos, antes escuros e brilhantes, agora eram ralos e completamente grisalhos. Seu corpo, antes forte e atlético, parecia ter murchado sob o lençol hospitalar. Olga estava sentada ao lado da cama. Também havia envelhecido, mas de forma mais digna.
Tinha rugas de expressão ao redor dos olhos e da boca, os cabelos agora naturalmente grisalhos, presos em um coque simples. Vestia-se com a simplicidade prática de quem trabalhava em hospital, calça de tecido resistente, blusa confortável, sapatos baixos. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Não havia hostilidade em seus olhos, apenas uma espécie de resignação cansada. Ela assentiu levemente, reconhecendo minha presença, e então se voltou para Miguel. Daniel, ela disse, tocando suavemente o braço do homem na cama. Seu filho está aqui. Daniel abriu os olhos lentamente, como se o simples ato exigisse um esforço monumental. Seu olhar, antes tão vivo e penetrante, agora estava embaçado pela doença e pelos medicamentos. Piscou algumas vezes, tentando focar a visão no jovem parado ao pé da cama. Miguel? Perguntou com voz rouca, quase irreconhecível. Meu filho deu um passo à frente, incerto. Sim, respondeu simplesmente. Um silêncio pesado pairou no quarto. O que se diz a um pai que nunca foi pai? O que se diz a um filho que nunca foi filho? Que palavras poderiam preencher 15 anos de ausência? Você se parece comigo, Daniel murmurou finalmente. Quando eu tinha sua idade. Miguel não respondeu imediatamente. Olhava para o homem na cama com uma expressão que misturava curiosidade e compaixão. Não havia raiva em seu rosto. Eu havia me certificado, ao longo dos anos, que ele entendesse que o abandono de Daniel refletia as falhas do pai, não suas. Clara me mostrou algumas fotos antigas. Miguel disse, finalmente. Acho que tenho seus olhos. Daniel assentiu fracamente. Um monitor ao lado da cama emitiu um bip suave, como se para lembrar a todos da fragilidade do momento. Olga ajustou algo na intravenosa e trocou um olhar preocupado com Clara. Foi nesse momento que Daniel me viu parada na porta. Seus olhos se arregalaram levemente e uma emoção difícil de nomear passou por seu rosto devastado pela doença. Andressa, ele sussurrou. Você veio. Entrei no quarto então, ficando ao lado de Miguel, mas mantendo distância da cama. Sim, respondi simplesmente. Vim com nosso filho. Daniel fechou os olhos por um momento, como se tentasse reunir forças. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Eu sinto muito, disse com voz embargada, pelo que fiz a vocês dois. Não há desculpa. Não era a primeira vez que ouvia um pedido de desculpas de alguém que havia me machucado. Olga havia feito o mesmo anos atrás. Mas havia algo diferente agora. Talvez a iminência da morte, que tem o poder estranho de despojar as pessoas de suas máscaras e defesas, revelando verdades cruas que a vida cotidiana permite esconder. Não vim aqui para acusações ou perdões, respondi calmamente. Vim porque Miguel queria conhecê-lo, porque apesar de tudo, você é pai dele. Daniel assentiu lentamente, aceitando minhas palavras. Voltou então sua atenção para Miguel, como se quisesse absorver cada detalhe do filho que nunca conheceu, memorizar seu rosto para levar consigo para onde quer que estivesse indo. Você... Como é sua vida? Perguntou hesitante. O que gosta de fazer? Miguel se aproximou mais da cama, parecendo mais à vontade agora. Estou no último ano do colégio, respondeu. Vou prestar vestibular para medicina no próximo ano. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios ressecados de Daniel. Médico, murmurou. Que ironia! Não é ironia, intervim suavemente. É escolha. Miguel escolheu esse caminho por si mesmo, por seus próprios motivos. Daniel me olhou e, por um instante, vi um lampejo do homem que ele foi um dia. Perspicaz, capaz de enxergar além das palavras ditas. Você fez um bom trabalho, disse. Um trabalho que eu deveria ter ajudado a fazer. Não havia o que responder a isso. Era simplesmente a verdade. Uma verdade que havia moldado nossas vidas nos últimos 15 anos. Clara me disse que você tem um ateliê de moda, continuou Daniel, parecendo fazer um esforço para manter a conversa, que se tornou muito bem-sucedida. Assenti brevemente. Sim, comecei costurando em casa, depois que Miguel nasceu. Cresceu aos poucos. Agora temos 2 lojas na capital. Um brilho de admiração genuína passou pelos olhos cansados de Daniel. Você sempre foi forte. Mais forte do que eu jamais fui.
As palavras me pegaram desprevenida. Não esperava elogios, muito menos um reconhecimento tão honesto de sua própria fraqueza. Por um momento, vislumbrei o que poderia ter sido. Se Daniel tivesse sido um homem diferente, se tivesse encontrado em si mesmo a força para enfrentar a responsabilidade em vez de fugir dela. A conversa continuou por mais alguns minutos, com Miguel contando sobre seus estudos, seus planos para o futuro. Clara se juntou timidamente, mencionando como ela e Miguel se davam bem na escola, como estudavam juntos para as provas de ciências. Era uma cena quase surreal. Duas famílias fraturadas, reunidas no leito de morte do homem que havia sido o ponto de ruptura. Daniel foi ficando visivelmente mais cansado, sua respiração mais laboriosa. Olga trocou um olhar significativo comigo, indicando que talvez fosse hora de encerrar a visita. Mas antes que pudéssemos nos despedir, Daniel fez um esforço visível para se endireitar um pouco na cama. Miguel, chamou. Sua voz agora apenas um sussurro rouco. Quero que saiba que o erro foi meu, não seu, não de sua mãe. Foi minha fraqueza, meu egoísmo. Meu filho assentiu solenemente, aceitando as palavras. Eu sei, respondeu simplesmente, e quero que saiba. Daniel continuou, cada palavra parecendo custar-lhe um esforço imenso, que me arrependo, não apenas agora, que estou morrendo, mas há anos. Só não tive coragem de dizer. Miguel olhou para o pai por um longo momento. Então, num gesto que me surpreendeu pela maturidade e compaixão, estendeu a mão e tocou levemente o braço de Daniel. Obrigado por dizer agora, falou suavemente. Quando saímos do hospital, o sol da tarde estava baixo no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Miguel caminhava em silêncio ao meu lado, perdido em pensamentos. Respeitei seu espaço, sabendo que precisava processar a experiência a seu próprio modo. Apenas quando chegamos ao carro, ele finalmente falou. Obrigado, mãe, por vir comigo, por tudo. Olhei para meu filho, tão crescido, tão íntegro, tão diferente do homem que acabávamos de visitar, e senti uma onda de orgulho tão intensa que quase me faltou o ar. Não há o que agradecer, respondi, segurando sua mão. Tudo o que fiz por nós. Daniel faleceu 3 dias depois. Miguel compareceu ao funeral, acompanhado por Clara. Eu não fui, não por rancor ou ressentimento, mas porque sentia que minha presença seria uma intrusão em um momento que pertencia aos filhos dele, não à mulher que ele abandonou décadas atrás. Nossa história já estava encerrada há muito tempo. A vida seguiu seu curso. Miguel entrou para a faculdade de medicina, como planejado. Clara escolheu biologia marinha e conseguiu uma bolsa em uma universidade no litoral. Eles mantiveram contato, construindo uma relação de irmãos que, ironicamente, talvez fosse o único legado positivo deixado por Daniel. Meu ateliê continuou prosperando. Aos 50 anos, me dei o luxo de delegar mais responsabilidades, de trabalhar menos horas, de aproveitar mais a vida que havia construído com tanto esforço. Viajei, conheci lugares que antes só existiam em revistas e filmes, experimentei coisas novas, fiz amigos e, para minha surpresa, encontrei o amor novamente. Um amor maduro, tranquilo, sem os arroubos juvenis da paixão, mas com a solidez que só a experiência de vida pode trazer. Ricardo era viúvo, professor universitário, um homem gentil e inteligente que me fazia rir e que olhava para mim com admiração genuína. Casamos numa cerimônia simples, com Miguel me conduzindo ao altar. Você merece ser feliz, mãe, meu filho me disse na festa após a cerimônia. Sempre mereceu. Os anos se passaram. Miguel se formou com honras e escolheu pediatria como especialidade. Quero ajudar crianças a terem um começo saudável na vida, explicou. Casou-se com uma colega de residência, uma moça doce e dedicada que o complementava perfeitamente. Clara veio ao casamento, trazendo o noivo, um oceanógrafo que havia conhecido durante uma expedição. E então, numa manhã ensolarada, recebi a notícia que mudaria minha vida mais uma vez. Ia ser avó. Miguel e Mariana esperavam seu primeiro filho. Quando meu neto nasceu,
Um menino saudável e forte, com olhos curiosos que pareciam querer absorver o mundo inteiro de uma só vez. Chorei lágrimas de pura alegria. Segurando aquele pequeno embrulho nos braços, pensei no longo e sinuoso caminho que havia me trazido até ali. Pensei na jovem assustada que fui um dia, sozinha em um quarto de hospital, com um bebê nos braços e uma carta de abandono nas mãos. Pensei nas noites em claro, costurando para garantir o sustento, nas batalhas diárias para construir uma vida digna para meu filho. Pensei nas humilhações, nas dificuldades, nas pequenas e grandes vitórias ao longo do caminho. E percebi que se pudesse voltar no tempo e mudar algo, não mudaria nada. Porque cada dor, cada obstáculo, cada desafio havia me moldado. Havia feito de mim a mulher que eu era, forte, independente, realizada. Porque sem o abandono, talvez nunca tivesse descoberto minha própria força. Sem a necessidade, talvez nunca tivesse desenvolvido meu talento. Sem a solidão, talvez nunca tivesse construído a relação profunda e inabalável que tenho com meu filho. Quando Miguel colocou seu bebê em meus braços pela primeira vez, sussurrou: "Ele tem seu nome como do meio, mãe, para que sempre se lembre de onde vem, da força que corre em suas veias." Olhei para o rostinho perfeito do meu neto e soube, com uma certeza tranquila, que o ciclo estava completo. Que a dor havia sido transformada em força, o abandono em independência, a traição em uma capacidade ampliada de amar. O menino que um dia foi abandonado pelo pai, agora se tornava o pai que jamais abandonaria seu filho. A mulher que um dia foi traída, agora ajudaria a criar uma nova geração fundamentada em valores de lealdade, honestidade e coragem. Não somos definidos pelos golpes que a vida nos desfere, mas pela forma como respondemos a eles. Não somos limitados pelas escolhas dos outros, mas libertados pelas nossas próprias. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que valeu a pena ser vivida. Uma vida construída sobre escombros, sim, mas que se ergueu mais forte e mais bela justamente por isso. Como um vaso japonês quebrado e remendado com ouro, onde as rachaduras não são escondidas, mas destacadas, celebradas como parte da história única daquele objeto. Quando me perguntam se perdoei Daniel, respondo com honestidade. O perdão veio, mas não como um grande momento de epifania, não como um gesto magnânimo de minha parte. Veio naturalmente, gradualmente, à medida que ele se tornava cada vez menos importante em minha história, à medida que a dor se transformava em aprendizado, a raiva em compreensão, o ressentimento em aceitação. O verdadeiro triunfo não foi sobreviver ao abandono, foi prosperar apesar dele. Não foi seguir em frente, foi construir um caminho inteiramente novo, um caminho que talvez jamais tivesse encontrado se não fosse forçada a procurá-lo. Casei grávida com um homem que, no dia do parto, fugiu com a médica. Isso é um fato, uma parte imutável da minha história. Mas não é minha história inteira. É apenas o primeiro capítulo de uma narrativa muito mais longa e muito mais rica. Uma narrativa de resiliência, de reinvenção, de redenção. Se você está assistindo este vídeo e está passando por seu próprio momento de dor, de abandono, de traição, quero que saiba. Isso não é o fim. É apenas o começo de uma história que só você pode escrever. Uma história onde você é a heroína, não a vítima. Uma história onde a última palavra será sempre sua. A vida nos quebra a todos, de uma forma ou de outra. Mas alguns crescem mais fortes justamente nas partes quebradas. Eu cresci. Você também pode. Esta é minha história. E estou grata por cada capítulo dela, mesmo os dolorosos, mesmo os difíceis. Porque sem eles, não seria quem sou hoje. E gosto bastante de quem me tornei. Antes de encerrar, queria pedir a vocês que estão assistindo, se esta história tocou seu coração de alguma forma, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a divulgar estas histórias de superação que podem inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. Compartilhe também com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E não se esqueça de comentar de onde você está assistindo.
Adoro saber que minhas palavras alcançam pessoas de tantos lugares diferentes. Obrigada por me ouvirem hoje. 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 Obrigada por me